Salve pessoal, queria mostrar para vocês um pouco dos bastidores do dia a dia, realmente de uma urgência, né? Hoje tem uma urgência, atendo clientes, pessoas jurídicas normalmente, na parte de vídeos, produção de vídeos, design, landing pages, enfim. Tudo que tem direito a gente está fazendo, e hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores. Hoje a gente está vindo de um feriado de Tiradentes, então é uma quarta-feira com cara de segunda-feira. Então normalmente segunda-feira, eu não sei para vocês trabalham dessa mesma forma, é muito corrido, tem muita demanda que às vezes acumula da sexta, vem para o sábado, domingo, e às vezes tem muita coisa, às vezes coisas que você procrastinou na semana passada e acaba meio que juntando tudo. E hoje eu queria passar para vocês um pouco, normalmente eu uso o Notion em algumas coisas, mas enfim, a cabeça do TDAH e de quem procrastina é um pouco complicado. Então, hoje a gente vai de caderno, vou anotar aqui algumas coisas, certo? Então, vocês fiquem aí e acompanhem um pouco desses bastidores. Basicamente, depois de ter anotado tudo aqui, vamos para as demandas. Dependendo de como está a criatividade, a gente consegue fazer mais rápido, né? Algumas coisas tem algumas coisas pré-prontas, a parte de vídeo a gente vai editar do zero e assim a gente tenta trabalhar. Então, eu basicamente atendo dentro da agência todo o aspecto de criação, tanto de flyers como de produção de vídeo, edição de vídeo, landing page, toda essa parte a gente abrange. E às vezes a caixa às vezes você tá na caixa do vídeo, tem que mudar para a caixa do fly, daqui que você se acostume, se adapte, enfim, a cabeça volte a funcionar, um pouco mais complicado, mas dá certo. Esse fly aqui de batismo e palestra, que às vezes eu faço algumas coisas também para a igreja. Esse daqui, como tá pronto, a gente muda só as datas e envia. Teoricamente esse aqui já é o padrão, então como eu falei, são algumas coisas que já tem pré-pronta, que acaba facilitando a rotina e o dia a dia. Primeira demanda entregue, mandada, né? Agora vamos partir para a próxima. Uma coisa que eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade, principalmente com a rotina em si, que às vezes vai chegando coisa, você acaba não anotando, você esquece. Se você não anotar, você esquece, eu pelo menos sou assim. E você acaba meio que misturando essas coisas, e quando você percebe para anotar, vira uma lista gigante. E você, às vezes, a cabeça de quem procrastina, no caso, o meu caso, na maioria das vezes, fica um pouco amontoada de coisa. Então, assim, dica, se você realmente vai trabalhar, é importante manter o foco, porque quando você mantém o foco, as coisas fluem melhor. Então, assim, vamos dividir por tarefas. Exemplo, vamos fazer flyers, tem uns flyers pra fazer. Então, vou fazer todos os flyers. Quando terminar, eu vou fazer vídeos. Então, a cabeça vai para outra área e não fica, por exemplo, aí eu vou editar um vídeo, aí eu vou voltar. Então, fica também em programas abertos. Então, eu vou abrir o Photoshop e vou fazer todos os flyers, no caso, como eu fiz agora. Vou partir por outra demanda, no caso, não vai ser no Photoshop, vai ser no Illustrator. E no caso, é uma demanda para impressão, então a gente faz no programa de vetor. E assim a gente vai atendendo demanda por demanda até tentar finalizar esta lista, que eu ainda acho que está faltando coisa aqui nessa lista. Normalmente quando eu tô fazendo design basicamente, eu sempre gosto de botar um fundo musical, enfim, um hino, alguma coisa, pra concentrar. Quando não dá de fazer isso quando a gente tá fazendo vídeo, né? Porque aí tem a trilha e, enfim, bagunça toda. Mas quando tá no parte do design é bom porque dá de ouvir um hino, assistir um filme também. Enfim, assim a gente vai aperfeiçoando a rotina. E finalizada a segunda demanda, que na verdade são umas plaquinhas para impressão, então é algo bem simples, foi feito. Só colocar ali e mandar. Lembrando, quando eu faço, na verdade, quando se faz coisas para impressão, eu particularmente uso o Illustrator, porque ele já trabalha com um aspecto de vetor, né? Então fica muito mais fácil, o pessoal vai imprimir e fica perfeito. Então basicamente hoje eram duas demandas no segmento de Fly, Photoshop e tudo. E agora eu vou partir pro Premiere. Jane, você não utiliza CapCut? Basicamente não, mas já utilizei bastante. E como é que eu fiz essa transição? É algo bem interessante de se falar, porque eu acredito talvez você que está assistindo esse vídeo também usa o CapCut, tem muito medo, preocupação de mudar pro Premiere. Realmente quando a gente muda pro Premiere, o aspecto de layout, daquilo que a gente já está acostumado, parece realmente que você está entrando num avião e você tem aquele monte de botão, assim, mas é necessário fazer essa transição na força. Para mim foi na força do ódio, porque eu já assinava Adobe, já assinava todos os pacotes e utilizava o CapCut no PC. Eu nunca gostei de editar, na verdade, nunca consegui editar no celular. Eu acho muito pequenininho ali. Eu sempre gostei de editar no PC. Então usava o CapCut PC e ficava aquela questão, como é que eu vou fazer essa transição? E baixava o Premiere
Premiere e abria e não fluía. Então assim, o que foi que eu fiz para fazer essa transição, que eu acho que é válido para você, realmente medidas radicais. Eu excluí o meu CapCut e vinha as demandas, eu ia pro Premiere. E o que eu fazia? Tudo que eu precisava fazer no CapCut já sabia, agora eu não fazia no Premiere, eu fui pro YouTube. Então um vídeo que eu demorava 30 minutos para editar, eu demorava agora 3 horas, porque cada processo eu precisava ir, e com isso você vai pegando experiência, se aperfeiçoando, evoluindo, que é o mais importante, e fazendo com que o Premiere se torne sua ferramenta principal. E basicamente eu não me arrependo disso, porque é uma ferramenta muito mais profissional. Você tem ali o vínculo ali com After, que eu já mexi um pouco, então você vai fazendo essas mesclagens, enfim, vai botando alguns plugins, algumas coisas, e tudo se torna muito fluido, principalmente quando você cria o workflow de trabalho seu, que é o que eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. Tem alguns cortes para me fazer, algumas entregas de uma inauguração de uma empresa que a gente fez. Eu já entreguei alguns, mas eram 6, 7 vídeos, alguma coisa desse tipo, e eu tenho alguns outros para entregar hoje, só pra gente não perder o time. Como a gente teve o feriado, mas ainda tá na semana, foi sábado, ainda tá na semana, a gente tá soltando vídeos dias após dias do que a gente produziu lá, que são algumas falas sobre o lançamento de algumas coisas. E o melhor é isso aqui, pessoal, ó. Você vai botando no papel, você vai fazendo e riscando, e, enfim, é sensacional. Dentro do Premiere, basicamente, eu trabalho de 3 formas. Aqui eu tenho a minha timeline, meu preview aqui, o que eu tô vendo, o que eu tô editando. Aqui eu tenho a timeline, e aqui eu tenho a parte de configurações, né, que é, enfim, colorimetria, projeto e tal. Como eu trabalho com 2 telas, às vezes eu pego essa parte aqui, jogo pra cá pra cima, e isso aqui fica um pouquinho maior, né? Mas, enfim, como o Mac, a gente tá falando de uma tela aqui de, sei lá, 13.4.5 polegadas, e aqui uma tela de 24 polegadas. Então eu trabalho nas duas, e às vezes eu pego essa parte aqui e coloco para lá. Então é um projeto novo, né? Vamos abrir aqui um projeto novo. Então tudo que eu tiver de arquivo eu coloco aqui, seja trilhas, seja os vídeos propriamente dito, eu coloco tudo aqui, e daqui eu passo para timeline e vou montando de acordo com o que já tem. Como tem algumas coisas pré-prontas, sei lá, modelos de legenda e tudo fica basicamente aqui. Então basicamente esse é o workflow. Esses são basicamente uns 3 vídeos para editar dessa empresa aqui. São 2 falas de pessoas diferentes, distintas, mas eu gosto sempre de, às vezes, editar os 2 no mesmo timeline, e eu só exporto de cada forma, né? Então eu boto o vídeo para cá, provavelmente ele tá em 4K, eu nunca deixo ele em 4K, porque às vezes fica um pouco pesado para renderizar, para editar, na verdade. Eu sempre faço isso. Mudo ele para Full HD e automaticamente ele vai dar um zoom aqui. Então a gente faz essa adaptação. Muita alegria que a gente está. Então vamos lá, pessoal, do monte, depois que eu coloco o vídeo aqui, enfim, corto o que precisa ser cortado, que às vezes foi um erro e tudo. Eu vou transcrever o vídeo, vou cortar as falas, né? Isso normalmente o Premiere faz isso automaticamente depois que ele transcreve. Tem as pausas, por exemplo, aqui, ó, vou cortar as pausas. E basicamente ele cortou tudo aqui, todas as pausas, para não ficar um vídeo mais dinâmico. E a partir disso aqui eu também posso criar a parte de legenda também, que ele faz isso automático, óbvio. A gente sempre tem que fazer um ajuste ou outro, isso normalmente eu faço no final. Que é uma olhada para ver se está tudo certo. Às vezes tem uma palavra errada, às vezes ele entendeu uma palavra errada, e você faz essa correção manual. Claro que já foi feito automático, então isso é muito mais simples, mais rápido. Após eu fazer esse corte, botar as legendas, já tem, por exemplo, aqui, tem a legenda aqui, eu já tenho um modelo pré-pronto aqui de legenda para eles, no caso dessa empresa específica, que eu utilizo. Basicamente, depois disso, a gente faz a colorização, que é botar um LUTzinho por cima, um efeito, uma coisa, para ficar ok, ajustar talvez balanço de branco, uma coisa ou outra. E basicamente a gente exporta o vídeo e manda para o cliente aprovar. Isso aqui a gente está falando de uma edição mais simples. E outra coisa também que eu acho muito importante, que muita gente às vezes esquece, é de tratar o áudio. A gente precisa tratar o áudio, pessoal, e no Premiere você tem muita ferramenta para isso. Você trata o áudio já da faixa toda, individual, mas enfim, normalmente o que eu faço é eliminar ruído. Apesar do microfone específico, ele já tá aqui verdinho, ele já elimina o ruído, mas às vezes a gente faz alguma outra coisa que eleva esse ruído. A gente elimina ruído, equaliza, enfim, vai mexer muita coisa no aspecto do áudio, fazer quase milagres. Mas é muito importante. Então você que é editor, tente estudar um pouco sobre essa parte de edição de áudio, porque lembra que é áudio visual. Primeiro vem um áudio, depois vem um visual. Então é muito importante, por isso que a gente trabalha também com microfones e esse tratamento, que também faz parte do workflow. Vou fazer um vídeo depois no canal aqui para falar sobre essa parte do workflow, que eu acredito que é muito importante, a sequência ali, claro que é a minha, mas você pode também desenvolver a sua a partir disso, porque a partir do momento que você desenvolve isso, você passa a
ter a sua cabeça muito mais simples. Eu vou editar um vídeo, eu já sei o que eu vou fazer, a sequência, então o seu trabalho se torna mais fácil, mais fluido, deslizando, certo? No caso, ele vai uns 50 e poucos segundos. É um videozinho curto, de 30, 40 segundos, vai rápido. Por exemplo, agora de manhã eu estou fazendo essa parte de edição de trabalho, de materiais, e agora à tarde a gente tem gravação de 4 vídeos em uma clínica. Então, é bem corrido. Aí quando chega, descarrega material, sobe material, faz backup de material e edita material e manda para aprovação. Então, pessoal, basicamente é isso. Um pouco da rotina do corre da quarta-feira com cara de segunda. E se você curtiu, gostou desse vídeo, claro que a gente vai melhorando com o passar do tempo, né? Isso aqui para mim é um desafio muito grande estar aqui. Mas se você curtiu, deixe o seu like, deixe sua sugestão, deixe o que você achou, o que podemos melhorar, como é a sua rotina aí no seu trabalho, na sua urgência.